Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional Promessas da Graça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, a boa notícia dos improváveis, para os improváveis, para aqueles que o mundo pensa ser improváveis ou até mesmo a própria pessoa. Porque é verdade que há momentos na nossa vida que nós olhamos para nós mesmos e pensamos: será que eu sou a pessoa certa? Eu tenho esse perfil? Eu acho que eu não tenho tanta força assim, capacidade, eu não tenho um histórico suficiente para assumir tal coisa. É normal, normal. O mundo é assim, né? O coração humano, ele tende a medir o valor por aparência, por preparo, por influência, por desempenho, mas Deus não trabalha dessa forma. Na verdade, o Senhor não está preso a esses critérios. É claro que tudo isso pode ser usado pelo nosso Deus, claro, mas ele não está preso a isso. Deus não escolhe apenas os mais óbvios ou sempre os mais óbvios. Aquilo que às vezes parece improvável para nós, muitas vezes é exatamente um instrumento que Deus decide usar. E a história que nós vamos ler hoje é a história de Débora, está lá no livro dos Juízes, capítulo 4, ela comunica justamente isso. A gente vê o Senhor usando uma pessoa aos olhos humanos improvável. No tempo de guerras, no tempo de batalhas, onde os reis eram heróis de guerra, a gente vai ver a vitória de uma batalha sendo atribuída para uma mulher. E é o que a gente vê aqui a Bíblia inteira, e falando do Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus mostrou que ele levantou pessoas improváveis, exatamente para não exaltar a força do homem, mas para exaltar a força de Deus no homem. E a verdade é que o nosso Deus não precisa de heróis prontos. É até o tema que eu coloquei hoje, né? Deixa eu colocar aí na tela novamente. Inclusive está escrito aí número 171, mas hoje é 173, tá? O Evangelho de Improváveis. Deus não precisa de heróis prontos. É exatamente isso. Deus não precisa de heróis prontos. Deus, na verdade, ele forma instrumentos por sua graça e através dessas pessoas improváveis, ele cumpre os seus propósitos eternos. Eu não sou, e já disse isso muitas vezes, não sou herói, não fui herói, mas o Senhor, por sua graça, usa alguém improvável para comunicar suas verdades eternas. É sobre isso que nós vamos falar, mas antes vamos fazer a nossa oração. Se você é novo por aqui, tenha certeza que não é por acaso que Deus te colocou aí do outro lado. Não foi por acaso que essa transmissão chegou até você. Primeiro Deus, com toda certeza, Ele fez com que isso acontecesse. Depois, a intenção de alguns irmãos que comigo se tornam parceiros, patrocinam essa transmissão. Outros que compartilham, enfim. Mas tenha certeza que é Deus que te colocou aí do outro lado. E se o seu objetivo é continuar crescendo em conhecimento debaixo da graça de Deus, a única coisa que você precisa fazer agora é se inscrever no canal. Clica no botão inscrever-se e assim você se une a uma comunidade de fé que vem crescendo debaixo da graça de Deus. Os nossos irmãos que já fazem parte do clube de leitura, deixem aí nos comentários o seu nome, de onde você está nos acompanhando, em que momento do dia você está acompanhando essa transmissão. Certamente eu vou dar uma olhada depois no comentário de vocês, tá bom? Bíblia aberta em Juízes, capítulo 4. Vamos fazer a nossa oração e vou seguir aqui com o nosso devocional. Senhor Deus e Pai, rendemos graças ao Teu santo nome por Sua bondade, por nos colocar diante da Tua palavra, pessoas improváveis para sermos tocados pela graça, transformados pela graça e para comunicar as verdades eternas da Tua santa palavra. Fala ao nosso coração, Pai. Oramos, tudo te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Juízes capítulo 4. Qual o contexto aqui, antes de entrar no nosso devocional espontâneo? E você já pode, inclusive, colocar aí como palavra-chave a palavra coragem obediente. É o que temos que ter. Coragem obediente. É o que Débora teve, é o que Baraque teve. Em um tempo onde Israel estava em um ciclo de me rendo ao Senhor, me arrependo dos meus pecados. Aí o Senhor livra. Depois eles iam e faziam o que era mal aos olhos do Senhor novamente. Aí o Senhor exercia juízo e entregava eles a inimigos. Se arrependiam, o Senhor
os perdoava e estava com eles novamente, e eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor novamente. Nesse ciclo aqui é que entra a história de Baraque e Débora. Você pode ver no começo do capítulo aí 4, dizendo que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas Débora, que era uma juíza naquele tempo, era uma pessoa que se assentava para ouvir as pessoas, dar conselhos, determinar certas situações. A Bíblia diz que ela atendia ali no versículo 5, debaixo de uma palmeira, e era profetisa. O Senhor falava com ela. Ela chama Baraque e fala: olha, pode reunir o exército, vai para a guerra porque vocês vão vencer os nossos inimigos. Chegou o momento em que o Senhor, ele ouviu as orações e o arrependimento do nosso povo. Só que Baraque não quis ir sozinho. Veja só o que ele disse lá no versículo 8. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então, o que está acontecendo aqui? Esse versículo 9 ele é muito decisivo, que mostra que a vitória viria por meio de alguém improvável e não seria atribuída a Baraque, apesar de Baraque ter obedecido e ido para a guerra, mas ele chamou uma mulher para ir com ele. E por conta dela ter ido é que eles venceram. É claro que a honra final foi do Senhor, mas o Senhor usou instrumentos e através desses instrumentos revelou que a salvação não dependia da grandeza de quem estava à frente da batalha, mas dependia do Senhor ser fiel com a sua palavra. O propósito do texto aqui não é exaltar Débora, tá? Não é exaltar Baraque, mas é mostrar que Deus conduz pessoas improváveis e por meio dessas pessoas improváveis revela a sua soberana graça e a sua vontade. Com esse entendimento, vamos seguir aqui então com o nosso devocional. Faça suas anotações particulares agora. Até aqui eu tenho coisas anotadas para mandar para você. Vou te mandar em PDF. Se você não está no grupo do WhatsApp, procura na descrição desse vídeo o link e entra para o grupo, para você receber o material complementar. Tá bom? Agora veja, Juízes capítulo 4, de forma mais específica aqui no versículo 9, onde diz que Débora iria com ele, mas a investida, a glória, a honra dessa investida não seria dada a Baraque, nos comunica uma verdade em que muitas vezes a gente resiste em aceitar. A verdade de que Deus revela a sua força por meio da fraqueza de quem ele chama. Baraque ele não foi apresentado como um herói de guerra desde o início da história. Desde o momento em que ele aparece aqui, ele não aparece como alguém que tem confiança em si mesmo e tal, pelo contrário. Ele aparece como alguém que precisa ser conduzido pela palavra de Deus e ser encorajado para avançar. Ele avançou. É certo que ele também lutou, mas ele precisava de uma dose de ânimo. Ele precisava ser encorajado. A questão central que está sendo debatida aqui é a insuficiência humana e a nossa dependência de Deus. A coragem obediente, que é a palavra-chave de hoje, que não nasce do nosso orgulho religioso. Aquele povo poderia se orgulhar por serem o povo de Deus, os que apresentavam sacrifícios a Deus, descendentes de Abraão e tal, mas eles não se orgulhavam disso porque essas coisas não garantiriam a vitória deles. Mas o que garantiu foi a humildade, a submissão, a coragem obediente à voz de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós imaginamos que o Senhor só pode nos usar quando a gente estiver em um lugar mais elevado, né, em um ponto de destaque, cercado de garantias, de capacidade, mas a palavra de Deus está derrubando esse engano. Frequentemente, o Senhor chama pessoas que, em termos humanos, são considerados improváveis. Eu fico olhando aqui para o nosso conteúdo e, assim, não falando de mim, o conteúdo não é meu, é a palavra de Deus. Às vezes eu penso, Senhor, que conteúdo maravilhoso. Como eu queria que milhares de pessoas tivessem acesso a esse conteúdo. Agora, seria um erro eu ficar achando que eu só estaria sendo usado por Deus se essa transmissão alcançasse os milhões de pessoas. É claro que não. É claro que não. Pouco a pouco o Senhor vem alcançando ali algumas pessoas e, honestamente, é muito improvável que esse conteúdo chegue aos milhares de milhares. Mas, se o Senhor assim quiser,
ele o fará. E que bom, se um dia ele fizer, está registrado aqui que de maneira nenhuma eu me considerava e muito menos considerava este meio, esse canal, este nome ser provável. É muito improvável. Mas o Senhor usa os improváveis com fidelidade, com excelência. É o que nós temos visto aqui. O que está acontecendo? O Senhor ele está repreendendo toda a confiança na força humana e revelando que a glória dele não depende daqueles que as pessoas consideram estarem aptas. Ela não estava apta para aquela batalha. Débora, ela não era uma mulher guerreira, alguém treinada desde o início para lutar batalhas e tal. Não, ela era uma mulher comum, dedicada aos afazeres domésticos e atendendo durante o dia o serviço de uma juíza. Mas o que Deus fez? Usou um instrumento improvável para realizar através dela o seu plano glorioso. Gente, isso é maravilhoso demais. Por quê? Talvez você que está me assistindo nesse momento se considere assim, pequeno, limitado, poucos recursos, pouca força, pouca eloquência, pouca estrutura, pouca experiência, ok. Mas a palavra de Deus nunca exigiu da pessoa que ela tenha o muito. Quando a gente olha para Cristo, por exemplo, quem Cristo escolheu? Os prontos? Os mais capazes? Os pecadores, os publicanos, os pescadores, os mais improváveis, gente quebrada, gente pecadora, os publicanos, a exemplo de Mateus, que era um publicano. Claro, gente, que esse não é um discurso para dizer que Deus aprova a mediocridade. Esse não é um discurso, para dizer que Deus aprova que a pessoa não se especialize, não busque aumentar a sua capacidade. Não é isso. Essa palavra está dizendo que Deus é poderoso para transformar algo ordinário, algo hoje medíocre, em algo extraordinário, conforme a sua vontade, conforme a vontade santa de Deus. É quando a graça de Deus alcança o improvável e esse improvável se torna útil nas mãos dele. Ele usou uma dona de casa para mudar o rumo da história de Israel. Gente, isso é glorioso demais. O que a gente está aprendendo aqui? Não confiar na nossa capacidade de controlar as coisas, mas de Deus em agir por sua graça em nosso favor. O Senhor não escolhe os mais prováveis. O Senhor escolhe os improváveis. Não porque os improváveis têm alguma coisa especial também, mas porque Deus quer mostrar que Ele é a fonte de toda capacidade através dessa pessoa. Isso, na verdade, também nos liberta daquela ansiedade de querer parecer ser forte o tempo todo, capaz o tempo todo. Não, a gente não precisa ficar preso a isso. A gente não está limitado a ser forte o tempo todo. Temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e nenhuma das nossas fragilidades impedem o poder divino. A ação de Deus, o plano de Deus, isso é muito importante. É importante a gente também notar que a religiosidade vazia não garante nada. Eles eram religiosos, mas eles precisavam se arrepender de fato e se submeter à vontade de Deus. Tem muita gente que participa de atividades religiosas, mas não se submetem à vontade do Senhor, não se arrepende de verdade. Falam de fé, mas vivem tentando controlar a vida, não tem fé no soberano, no provedor, no que está tomando conta de tudo. Quer os benefícios da obediência a Deus, mas não quer de fato obedecer os caminhos, andar conforme a vontade de Deus. A nossa fé não é só um enfeite emocional. A gente precisa de fato, de verdade, nos entregar ao Senhor. E é quando nos entregamos que a graça quebra a nossa resistência de confiar em nós mesmos e nos leva a confiar totalmente em Deus. Totalmente. E é quando confiamos totalmente em Deus, vou abrir um parênteses aqui, que entendemos que somos pessoas improváveis, mas que provavelmente seremos usados por Deus ainda hoje. Não sei em que momento você está assistindo, mas talvez ainda hoje você pode ser usado por Deus para ajudar alguém. Alguém que chegue diante de você com uma vida carregada de peso, de pecado, de dúvidas, de temores.
E você, talvez, para aquela pessoa, seria o menos provável que pudesse ajudá-la. E Deus te toma, te usa, dá para essa pessoa uma palavra que muda a história dela, que revela o Evangelho. Por isso que a gente tem que estar atento, sempre à disposição do nosso Senhor. Meus irmãos, no final das contas, a história aqui de Baraque e de Débora mostra um Deus que está salvando uma nação por meio de instrumentos improváveis. E é isso que o Evangelho nos comunica também. Quando olhamos para Cristo, ele era o menos improvável para salvar a nação. Crucificaram ele. Não olharam ele como provavelmente esse aí é o nosso Salvador. Se pensassem assim, não teriam o rejeitado. Mas foi por meio da cruz. Quem diria? Eles não diriam isso. Mas foi por meio da cruz que a salvação veio. Aquilo que o mundo estava chamando de fraqueza se tornou a salvação da humanidade. A cruz é o maior retrato que a graça de Deus triunfa onde o mérito humano falha. As pessoas não achavam que aquele homem merecia ser chamado rei. Pelo contrário, o crucificaram. Mas o que o Senhor nos ensinou nessa história da redenção? Que o menos improvável era o mais provável para salvá-los. E é isso que Ele quer fazer através da nossa vida. Talvez a maior evidência da graça de Deus na nossa vida seja justamente essa. Deus está nos escolhendo pessoas improváveis para proclamar uma mensagem capaz de transformar pessoas até a eternidade. Essa é a promessa da graça para o nosso coração hoje. Eu espero que você medite nisso e seja alguém usado hoje. E talvez o mais improvável para outro alguém. Você vai pegar o link dessa transmissão e vai mandar para algumas pessoas. Aquelas pessoas que às vezes quando chega a mensagem sua, ela olha, provavelmente não é nada demais. Mas quem sabe é hoje que ela vai assistir esse conteúdo e vai ser tocada por Deus. Faça isso. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Tá certo? Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Senhor pelo devocional. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por sua graça nos alcançar. Pessoas improváveis. Pessoas que não tinham mérito algum. Mas que por sua graça foram alcançados e de alguma forma usados por Ti. Porque o Senhor é fiel. Então nos dê um coração humilde para ouvir a sua voz, para avançar em fé, não para a nossa glória, mas para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, um abraço de fé e força. Deus abençoe vocês. A gente se encontra amanhã aí no horário que você costuma acompanhar essa transmissão. Tchau, tchau.